que explica por que as coisas deram errado quando elas deveriam dar certo. Não quer dizer que depois do encontro de hoje as coisas vão simplesmente dar certo na sua vida ou parar de dar errado, mas quer dizer que a partir de hoje você nunca mais vai dizer que não sabe por que aconteceu. Você vai, no mínimo, saber que existe uma explicação, mesmo que você ainda não consiga encontrar essa resposta. Você vai parar de achar que tudo é acaso, ou pelo menos tentar pensar dessa forma. Por quê? Quando a gente olha para o passado, que foi prejudicado e danificado por causa da dependência emocional, e sem entrar num loop filosófico muito grande, o que a gente está fazendo aqui é controlar o tempo. Quando você olha para o passado, você entende o passado quando você se esforça. Quando você consegue entender o passado e olha do mesmo jeito para o presente, você controla o presente. Quando você olha do mesmo jeito para o futuro, você prevê esse futuro. Porque vamos supor que aconteceu um problema aqui na sua vida. Quando eu olho daqui, eu estou olhando para o presente, ok? Quando eu olho daqui, eu estou olhando para o passado. Mas isso um dia foi futuro, quando eu estava olhando daqui, antes de acontecer. Estão me acompanhando? Em casa também? Show! Tem uma frase, nós vamos começar a olhar os acontecimentos para trás, porque é o mais fácil de entender. Perfeito? Tem uma frase que é... Cadê? Vocês mudaram o slide, né? Alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu. Anota essa frase aí. Alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu. Sabe quando alguém bateu o carro? Esquece aquele ferro amassado. Esquece quem estava certo e quem estava errado. Sabe quando alguém ficou doente? Esquece o vírus ou a bactéria. Isso vai ser só a justificativa técnica daquele profissional que está analisando aquilo. Perfeito? Quando alguém pediu conta, quando alguém te passou para trás, quando um contrato foi encerrado, quando a empresa acabou, quando você foi prejudicado no momento em que as coisas deveriam dar certo, a frase é: alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu. E essa é a prova da sua falta de permissão naquela situação, naquele momento. Os padrões controladores da dependência emocional apareceram e essa repetição de acontecimentos mostra os padrões nos seus acontecimentos. Tem coisa que acontece na minha vida de errado que não combina com a sua vida. Tem coisa que dá de errado na sua vida que não combina com a minha, não vai dar errado. Por exemplo, eu não tenho medo de bater carro, e não é porque eu dirijo bem, eu dirijo igual um idiota. Dentro dos limites de velocidade, aquela coisa toda. Só que não é um medo que eu não tenho medo de ser assaltado, eu não tenho medo de ficar doente, eu não tenho medo de morrer. Vocês podem não acreditar em mim, mas eu prometo para vocês que eu não vou morrer antes de 90 anos. Ah, Elton, você não controla isso, isso é o que você diz. Isso é o que você diz. Você está dizendo que você não controla isso. E você também está dizendo que você não controla ficar doente ou não. Você está dizendo que não controla fechar um contrato ou não. E se eu te mostrar que controla, você vai ficar com cara de quê? Porque toda vez que você ficou doente, alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu. E alguma coisa aconteceu nas suas relações. E aconteceu bem naquela hora, com aquela pessoa, com aquela relação que você tinha. Pense aí 2 ou 3 vezes que alguma coisa deu errado na sua vida quando era para dar certo. Você ia viajar, não deu certo. Você ia montar um negócio, não deu certo. Você estava prestes a bater seu recorde, sua meta de faturamento, não deu certo. Tipo assim, quando chega a sua vez de ser feliz, acaba a graça e estraga o brinquedo. Conheci um cara incrível, gosta da mesma fruta que eu. Sabe, essas coisas assim que acontecem com as mulheres. Conheci ele fantástico, casado. O outro era incrível, mas era louco. Vai puxando aí. Quais são os padrões na sua vida? Tem gente que é um tal de bater carro. Tem gente que é um tal de ficar doente. Tem gente que nunca ficou doente, mas entende de todas as doenças. Porque quando ele vai ficar feliz, alguém perto fica doente. E é justo na vez dele de cuidar. Sempre
Então você precisa entender que existe uma relação entre os seus relacionamentos e esses acontecimentos. A vida funciona com um chão e um teto. A sua vida sobe, deixa na tela assim. A sua vida sobe, e quando tá tudo dando certo, quando você tá juntando aquele dinheirinho, quando você tá prestes a fazer aquele troço que você sempre sonhou, mas não tinha permissão para fazer, alguma coisa acontece aqui e lá na frente dá errado. A pré-queda tá aqui, ó. A queda é o que você vê o carro batido. O que você não vê é a mensagem que chega no seu WhatsApp no dia anterior, na semana anterior, aquele pedido, aquela lembrança, aquela cobrança. A frase, o que aconteceu quando tudo aconteceu, ela revela tudo sobre os acontecimentos que estão ligados aos seus relacionamentos. Isso vale até para aborto. Ah, eu perdi um filho. O que aconteceu quando tudo aconteceu? Eu perdi um contrato. O que aconteceu quando tudo aconteceu? O que aconteceu quando tudo aconteceu? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Você acha que isso vale para tudo? Marcelo está perguntando. Quando estou na fila do banco e vai chegar a minha vez, o sistema sai do ar. Na fila da choperia, a hora chega e quando chega a minha vez, o gás acaba. Sempre alguma coisa. Gente, tudo é tudo. E não é para ficar neurótico. Não é para ficar apático. Por que acontece com ele? Eu não me lembro da última vez que eu cheguei no banco e acabou o sistema. Nunca aconteceu comigo. Já aconteceu com alguém aqui? Mas com ele toda vez. Toda vez. Quando chega a vez dele, tem um problema. Isso é um padrão de acontecimentos que se repetem na vida dele. Ei! E aí tem um ponto. Assiste um pouquinho essa palestra Na aqui. vida Ouve você aqui. tem um chão. Já começou. Não, essa aqui que eu tô assistindo. De quem que é? Esse É do chão Elton. tem um Mas não é número gravada? Não, é no Zoom. e ele tem Não um é, CPF. eu tô gravando, mas assim, não sei como que eu vou passar depois. Esse 5 teto minutos, tem um vai. número e um Mas aqui é CPF. O rápido chão também. também. Se perder lá, Ué, Aqui tem um número. ô minha filha, eu vim prestigiar o CPF. Lelis. 5 minutos. Qual é o número do chão? Ele acabou de É chegar. aquele número que você Mas já faz independente de começou, e qualquer ela tá coisa. Você apresentando ele confia já. que você vai fazer aquele número. É aquela Você tá pessoa que sabe gravando que se mais for de 10 demitida, minutos. 3 Não vai mil ela passar porque faz, tá, tem 4 mil 46 ela faz. minutos. Ela sabe qual é o mínimo dela. E esse mínimo ela vai fazer fazendo qualquer Já vou coisa. entrar. Se ela ganhar na Mega Sena nesse dia, vai ser esse mínimo aqui. Quanto você ganhou? 3 mil reais. Não, é que ele Foi tá falando dirigir sobre pra padrões aplicativo. Quanto você narcisistas, ganhou? 3 mil relacionamentos reais. que estão deixando a gente Entrou no marketing travado. multinível. Quanto ela ganhou? Tem 3 mil opção. reais. Foi Que um fio é de isso? azeite. O que eu fiz, Precisou tudo que eu pedir levei. dinheiro emprestado para Ah, alguém porque deu tudo errado. amei Quanto o ela seu vai chá. Foi um fio de azeite pra 3 tudo. mil Tá, reais. obrigada. Tá aqui o valor. E o teto é a mesma coisa, é aquela pessoa que sabe, quando dá 15 mil, dá uma paradeira, chega naquele faturamento ou chega naquela economia, ou a coisa para de acontecer ou dá tudo errado. Alguém se identifica? Já achou o seu número? Eu passei um tempão com um tal de 5 mil. Era um tal de 5 mil, era um tal de 5 mil, depois um tal de 15, depois um tal de 50. Até eu entender, caramba, tem um teto, né? Tem um padrão. E a gente respeita esse padrão. Agora, entenda uma coisa. Quando é que essa dependência emocional se manifesta? Quando alguma coisa acontece aqui, você cai, chega aqui, liga para esse CPF. Aqui é a ligação que você recebe e aqui é a ligação que você faz. Por isso eu sempre pergunto para as pessoas, para onde você iria se você não tivesse para onde ir? Deu tudo errado, você sacou o celular, você vai ligar para quem? Esse é o seu chão. Esse é o seu chão. Aqui o povo tá achando. Eu tinha que manter a soberba da minha ex.
Gente, o que tem de ex no núcleo emocional de vocês, você não tem noção. Eu ainda não achei uma pessoa divorciada livre do ex. E eu já achei gente casada que o ex é um amante emocional que ela tem. Eu vou dar certo com esse cara, mas eu quero que ele veja. Ah, safadinha, tá pensando nos dois, né? Sem vergonha. E quando entra dinheiro, meu marido empresta para minha sogra, toda vez. Não é toda vez. Não é toda vez. Esse pedacinho verde aqui, ó, é uma zona tão segura que nada acontece aqui. Vamos supor que esse marido tem um teto de 20 mil reais. Quando ele tá com 7 mil, a mãe dele não liga. Quando ele tá com 10, a mãe dele não liga. Quando ele vai chegando aqui, ó, 18, filhinho, sabe o que aconteceu? Pegou aí, irmão? Ela não liga quando tem pouco. Só liga quando tá perto do teto. Você sabe por quê? Porque ela é o teto. Ela é o teto. E esse teto se manifesta justamente daquele jeito, na vítima, no narcisista, na vingança. E esses pokémons, eles têm um combinado tão maldito que às vezes o narcisista na vingança chega e se vitimiza. Você fala, what? Meu filho, pronto, vou responder a sua pergunta. Dá para ter os três mesma pessoa? Dá. A pessoa chega e fala, filho, é o seguinte, narcisista, já que eu mando em você, você tem dinheiro. Você sabe que o seu filho, o seu irmão, levou a pior, não fez faculdade porque eu me separei do seu pai. A vingança dos dois, certo? E o seu pai, aquele traste, me deixou na pior e aí eu paguei sua faculdade, mas não paguei do seu irmão. Agora o seu irmão tá com um problema. Vitimizou o irmão e te obrigou a ir lá resolver o problema do irmão. Que hora que essa desgraça aparece? Não aparece quando você está quebrado. Porque quando está quebrado, você diz, não posso, não tenho. O pior lugar para vocês estarem é esse aqui, ó. Agora o chat explodiu aqui de gente encontrando coisas. A Cileia disse assim, não, aqui não era permitido ganhar mais. Quando entra dinheiro, quebra alguma coisa. Achei. E a Tamara disse, toda vez que acontece algo que me desespero, ligo para o meu pai, mesmo que ele não tenha dinheiro para me ajudar. E aí a gente vai pegando até o padrão. Porque o que ela quer é a confirmação da incapacidade do pai. Ela nunca vai ligar para ele com dinheiro para dar. Vai ter que ser um dia que ela não tem e ele também. Conspira a nosso favor. Esses padrões vão se repetindo. O Jorge disse assim, sempre tive um Corsa velho, nunca deu problema. Troquei por um Corolla novo, bati, sem seguro, me endividei. Voltou pro Corsinha. Gente, qualquer cidadão que quebrar esse padrão, troca o teto de lugar. Eu ligo pro meu ex-marido. Ele me empresta, mas me humilha demais. E quando era casado, emprestava e humilhava do mesmo tanto. Do mesmo tanto. Quer ver a pergunta bizarra agora? Você é casada ou solteira? Às vezes é casada já. E os padrões têm uns combinados tão doentios que é tipo assim, eu ligo pro meu ex e você liga pra sua mãe. Os dois são nossos amantes emocionais. A gente se importa com eles e eles se importam com a gente. Pra quem você liga quando as coisas dão errado? Pra onde você vai quando você não tem pra onde ir? E o povo desesperado respondendo ela, vou dar na sua cara, para com isso. E outro disse aqui, você não precisa disso. Cadê os médicos? Vocês já ficaram ouvindo conversa de doente no hospital? É gostoso demais, eles são todos proativos e seguros. Você não precisa disso, ela precisa sim, pô. Porque o outro foi embora devendo um monte de coisa pra ela, então, mesmo que seja humilhante, ela vai ligar pra ele.
É um padrão que eles têm, pô. É um padrão que eles têm. O mais bizarro não é ela ligar pra ele. É ela chegar até aqui, se ferrar, só pra ligar pra ele. Só pra ligar pra ele. E aí o que eu preciso saber na sua vida? Se esses padrões eles estão se repetindo no mesmo nível ou em outro nível. O que eu preciso saber? Se as tranqueiras que você está arrumando são iguais, melhores ou piores. Você não está pronta para se relacionar. Cara, escuta, mulher. Não tá arrumando mais nada. Esse é o problema. Você sabe qual a diferença do rico para o pobre? A velocidade com que as coisas acontecem. Na vida do pobre, 6 meses para ter 3 fatos relevantes para a gente analisar. Na vida do rico, em 6 meses, acontecem 3 temporadas de uma série. Vocês rodam pouco. Tem mulher que chega toda esculhambada. Elton, como é que eu faço para arrumar um homem bom? Eu tive um marido assim, um namorado assim, e o ex é louco, e o outro era assim e tal. Eu falei, você rode. Baixa o Tinder e deixa eu ver qual vai ser o primeiro que vai te mandar mensagem. Tá, é ruim, beleza. Saia com o primeiro. Ah, é igual. A vida é sobre equivalência. É sobre equivalência. Ela está andando de lado e os trastes são iguais. Por quê? Porque ela é a mesma. Por que o cara tem que ser diferente se ela é a mesma? E como eu sei que você não é mais o mesmo? Quando você reage diferente aos acontecimentos da sua relação. Para de fazer curso. Para de encher sua cabeça de informação. Olha para os seus sonhos, tenta realizar esse sonho e fica com o seu WhatsApp assim, ó, deixa eu ver qual é o Satanás que vai me mandar mensagem. É sério? É sério? Não acha ninguém. Vou arrumar um cara legal para sair com você. Eu vou proibir. Você falou o quê? Duvido? Então, de tão comprometida que ela está em continuar como está. Deixa pelo menos eu tentar. Pode mandar um pra mim que eu vou encontrar um problema nele que nem você acha. É isso. Esse é o pensamento dela. Até perdi o que eu ia falar aqui. Você jogou fora a chance. Pula. O que a gente precisa fazer? Você pega um sonho que você não tinha. Você pega um sonho que você não tinha. Você só para quando está perto de acontecer, viu? Você pega um sonho que você não tinha, você fala, beleza, vou atrás desse sonho. Já tem aqui um mapinha meio borrado das pessoas e um mapinha meio borrado dos acontecimentos. Deixa eu só confirmar essa parada. Beleza. Qual que é a primeira forma de saber o que vai acontecer quando eu tiver aquele carro? Deixa eu te contar. O melhor é os comentários. Tá chegando alguns de carros aqui, a Margarete disse assim, tinha um Gol velhinho, nunca bati. Troquei por um Mob. Bati. Quer o complemento? Ainda bem que a minha irmã que paga o seguro. Tem sempre Tem outra aqui, a Samantha disse, Elton, íamos ficar livre das dívidas esse mês. Semana passada, meu marido bateu a moto, se machucou todo, tivemos que recorrer financeiramente ao meu pai. Perfeito. Perfeito é foda. Bateu o carro, perfeito. Não, calma. O acidente da moto tá aqui, ó. Aqui tá o acidente da moto. O problema aconteceu aqui, ó. O que ela falou, o que ela ouviu, o que ela viu, o que ela mostrou, que fez ela perceber que não podia ficar sem dívida. O que ia piorar se tudo melhorasse? Essa pergunta ela é tão poderosa que ninguém tem coragem de encarar a resposta. Como assim, Elton? Se melhorar, melhora. Não, se melhorar, estraga. Estraga é tudo. O que ia piorar se tudo melhorasse? Essa é uma pergunta que a gente tem coragem de fazer. E lá fora ninguém faz.
Ah, que pena que bateu, foi um acidente. O anjo da guarda tinha parado para fazer xixi, não viu, não protegeu. Perceba. Se essa pessoa deixasse para cair de moto 20 dias depois, teria dado tudo errado. Porque sem dívida, eles seriam livres para ter uma vida independente da vida do pai. Parece que Bem, pô. essa revelação que essa miserável deixa o pai dela em paz. Eu queria que o pai dela estivesse ouvindo para falar: você é burro, o seu genro caiu de moto porque a sua filha é dependente de você. Caiu de moto porque quis, preferiu. Caiu de moto naquele... Filha, eu não tenho dinheiro pra você não, você cresceu. Ah, Elton, você vai falar isso pros seus filhos? O filho tá registrado, casou, não é mais problema meu. Assim como eu tenho dito pros meus filhos, se um dia vocês me verem doente, não abandone os sonhos de vocês, das esposas de vocês, dos maridos de vocês, filhos, por causa de mim. Se eu estiver doente é porque eu quero alguma coisa que eu não consegui saudável. Espere eu me curar, aí você vai visitar eu em casa. Não me visite em hospital, me deixe sozinho com os médicos. Vocês têm coragem de falar isso? Controla o homem todo. Todas as ações, boas ou más. Tem coragem de falar pro seu, se ficar doente, problema de doente é médico. É a mente que agora Se apanhar de vagabundo